Olá a todos e a todas, bem-vindos à primeira aula do mini curso de Introdução a Design para Redes Sociais. Bom, e o que veremos nessa aula? Nós veremos como melhorar os seus posts com dicas simples para gerar mais engajamento. Mas por agora, vamos nos atentar a alguns pequenos detalhes que acabam salvando ou detonando seus posts na internet. Porque quando falamos em design para redes sociais, o design em si não é o que vai melhorar os seus posts. Porque também existem outros fatores que precisamos considerar dentro das redes sociais, fora apenas a sua imagem bonitinha. Bom, e o que é engajamento que eu venho tanto falando? O engajamento ele é o envolvimento, a interação das pessoas com os seus posts. E ele pode ser observado por meio das discussões e dos comentários que são postados nas suas páginas e também o número de visitas e compartilhamento delas. Apesar das pessoas darem muito valor ao like nas redes sociais, principalmente no Instagram, ele não é o que determina se o seu post está fazendo sucesso ou não. Tanto que agora o próprio Instagram está ocultando do seu aplicativo. O que realmente diz se as pessoas estão se engajando com o conteúdo que você está postando é o que elas estão comentando, como elas estão comentando, se elas estão compartilhando ou salvando o seu post, se elas estão marcando outras pessoas. Então tudo isso nós devemos levar em conta. E por onde começar? Bom, se você está perdido em como começar a fazer os seus posts, só existe uma solução: planejamento. Isso mesmo, você precisa planejar o que será postado, onde será postado, para quem vai se direcionar, porque tudo isso vai influenciar no sucesso ou não do seu post. Bom, fica óbvio saber por que você precisa planejar o que vai ser postado, já que tem toda a questão de montar o seu conteúdo. Mas você também precisa planejar onde você vai postar. E é uma coisa que as pessoas muitas vezes não levam em conta. Cada rede social tem as suas peculiaridades. Se você pegar, por exemplo, o Instagram, é uma rede social quase totalmente dominada por imagens. As pessoas que estão lá estão procurando imagens. Então, você colocar uma imagem chamativa com um texto cativante de chamada, ou até mesmo utilizar o seu texto apenas na imagem e fazer apenas um complemento com a legenda, vai chamar muito mais atenção do que você postar uma imagem aleatória e uma legenda gigantesca. Porque as pessoas daquela rede social não estão interessadas em ler muito texto. Então você precisa adaptar o seu conteúdo. Mas eu vou chegar nisso mais na frente. Mas é importante que você saiba que cada rede social precisa de um planejamento para o seu post. E que não adianta você querer fazer o mesmo post e postar em todas as redes sociais. Você até pode utilizar o mesmo design e a mesma imagem, mas a legenda que você vai utilizar precisa ser modificada. No Facebook, por exemplo, até a disposição dos elementos favorece muito mais o texto do que a imagem, já que, ao contrário do Instagram, o texto é a primeira coisa que o seu leitor vai ver. Então você precisa ficar atento a essas pequenas peculiaridades para que você possa ter um desempenho melhor nas redes sociais e atingir melhor o seu público. Bom, eu vou mostrar aqui um jeito bem simples e rápido de fazer um planejamento. Esse modelo não é uma regra, é só uma forma que eu utilizo. Se você quiser, pode pesquisar templates de planejamento na internet e ver como outras pessoas fazem. Para fazer esse planejamento, eu vou usar esse programa chamado Notion. Mas você pode usar qualquer um que você tenha aí no seu computador. Pode ser o Word, os documentos do Google, o bloco de notas do celular até. Qualquer um. Eu vou usar o Notion porque ele já é um programa que eu costumo organizar tudo. Como vocês podem ver, até os roteiros das aulas estão aqui, né? Bom, para começar o planejamento, né, o primeiro passo é definir as redes sociais utilizadas. Se você for utilizar o mesmo conteúdo em todas, um planejamento só ele vai servir muito bem, contanto que cada post se adeque à rede social utilizada. Mas se você for fazer conteúdos diferentes ou se quiser organizar cada conteúdo de uma rede social de uma forma individual, é só você fazer esse mesmo planejamento em documentos diferentes e
preenchendo, né? Conforme você vai precisar na rede social escolhida. No caso do meu exemplo, aqui eu escolhi o Facebook e o Instagram. Depois de escolher a rede social, coloque no seu planejamento uma categoria ou um tema, né, da sua marca, sendo ela uma empresa ou instituição ou apenas uma página de entretenimento mesmo. Aqui no meu caso, né, eu vou criar uma página fictícia sobre animais domésticos. Em seguida, é preciso você delimitar o seu público-alvo. Quem que você quer atingir com o seu conteúdo? Nesse exemplo, o meu público-alvo vão ser pessoas com animais de estimação. Depois, nós precisamos colocar o objetivo da página. O objetivo da sua página é vender um produto, é promover um evento, é postar curiosidades sobre um tema. Enfim, escolha os objetivos e deixe bem claro no seu planejamento. Assim vai ficar mais fácil, né, para você montar os seus posts e mais rápido também, vai te poupar muito tempo. No caso da minha página, o objetivo vai ser dar dicas sobre criações de animais domésticos, né, e cuidados necessários. Em seguida, você precisa escolher quais os formatos do seu post que você vai criar, né, para suas redes sociais. Esses formatos vão ser o que vão diversificar o conteúdo da sua página, como quadros, né, em programas de televisão, para não ficar sempre a mesma coisa. Os formatos mais comuns que são usados em redes sociais são os de tutoriais, mostras de produto, conteúdos motivacionais, perguntas aos seguidores e conteúdos, né, de outros perfis, né, os famosos reposts. E também, né, conteúdos próprios criados por você. Isso não é uma regra, você pode muito bem postar apenas conteúdo próprio e diversificar postando dicas em um dia, contar uma experiência de vida em outro, publicar uma foto sua. O importante é que não tenha só posts iguais. No meu caso, os formatos de post vão ser dicas sobre criações de animais, sorteios e relatos pessoais. Por último, você precisa escolher dias fixos para postar e dias para planejar os seus posts. Planejar assim individualmente, né, e montar o conteúdo. Isso é algo individual e cabe apenas a você decidir os dias que ficam melhor para você. Claro que você pode postar todo dia se quiser, ou pode postar apenas 2 dias. O importante é que haja uma certa constância para que os seus seguidores se acostumem com os dias de suas postagens. Assim, mesmo que não apareça para eles na timeline da rede social, eles podem ir atrás do post novo no seu perfil, já que eles sabem que é o seu dia de postar. No caso desse projeto, eu coloquei que vou postar na terça, quinta e sábado. E os dias que eu escolhi para planejar os posts foi no domingo. Como vou postar só 3 dias, né, cada dia um post, dá para montar tranquilo em um dia só. Eu não coloquei aqui a parte do planejamento do design em si do post e nem da legenda, né, que será postada junto, porque nós vamos ver isso na aula 4, onde eu vou voltar para esse planejamento e vou construir alguns posts do zero lá no Canva. Então, por enquanto, o planejamento que vocês precisam saber é esse aqui. Ele é um planejamento bem simples e se você quiser você pode adicionar mais coisas, pode montar um calendário e já colocar as datas de cada post, fica aí o seu critério. O que eu vim mostrar é que esse é o básico que você precisa fazer para se organizar com a sua página. Para exercitar essa atividade aqui de planejar, eu deixei aí no Classroom uma atividade para vocês. Se você já tem uma página ou se tem uma ideia de criar uma, já pode aproveitar esse planejamento para organizar suas ideias. Caso não tenha, sinta-se à vontade para criar uma página fictícia e praticar o planejamento dessa página. Agora vamos voltar aqui para o slide. Bom, se você já fez o planejamento e já sabe o que postar, sabe mais ou menos quem é o seu público, mas ainda está em dúvida de como fazer ou se está fazendo da forma correta, provavelmente isso significa que você começou há pouco tempo ou que você não tem referências o suficiente para que você se sinta seguro para saber como se direcionar ao seu público.
No primeiro caso, em que você ainda está começando nas redes sociais, não existe muita fórmula. Você precisa ir experimentando e ver como o seu público vai reagindo aos seus posts. Aqueles que tiverem mais interações, você sabe que é o que está atingindo melhor o seu público e o que está fazendo eles gostarem mais do seu conteúdo. Então, tudo que você precisa fazer é repetir a mesma fórmula, mas não exatamente como uma receita de bolo. Não precisa ser exatamente tudo igual, mas na frente eu vou explicar por quê. Mas você pode seguir o mesmo direcionamento nos mesmos posts. E assim você vai percebendo que determinado conteúdo atrai mais o seu público do que outro. Existem alguns públicos que vão preferir muito mais imagens e uma legenda um pouco maior. Outros vão preferir exclusivamente imagens e talvez o texto inserido em imagens. Então você precisa identificar dentro do seu público qual estratégia vai chegar melhor até eles. Uma boa forma de fazer isso é observar o que os outros estão fazendo. Procure outras páginas parecidas com a sua, que tem um conteúdo parecido. Veja como essa página está postando, como as pessoas estão reagindo a essa página. Veja o que você pode acrescentar na sua. Veja o que pode talvez estar errado na página, que não é exatamente errado, mas que talvez não se encaixe tanto na sua. Mas veja como você pode adaptar. Então, procurar referências é muito importante. Quando nós falamos em design, não existe uma fórmula mágica que você simplesmente vai aprender e vai conseguir fazer tudo. É tudo questão de você ter referência e exercitar a sua criatividade. Você precisa praticar, mas para praticar você precisa ter uma base. Então, gaste um pouco de tempo rolando o feed nas redes sociais e vá observando o que você pode trazer das outras páginas para a sua própria página. Fique de olho nas tendências, mas também não se prenda a elas. Eu sei que existem muitas modas nas redes sociais e que fazem muito sucesso, mas às vezes elas não se encaixam no seu conteúdo. Então aprenda a identificar o que melhor se encaixa com o seu conteúdo e use isso ao seu favor, em vez de ficar apenas jogando tendências dentro da sua página e fazendo uma mistura que vai acabar confundindo o seu público, que vai ficar sem saber o que você quer passar para eles e que pode acabar não gostando muito e, enfim, pode acabar se desligando da sua página. Então, fiquem de olho nas tendências para ver o que elas podem agregar no seu conteúdo. Mas também não deixem que elas te limitem. Bom, você já fez o planejamento, você já sabe o que você quer, você já sabe para quem você quer se direcionar. Você já viu alguns perfis parecidos com o seu e você já sabe o que eles estão fazendo e está pronto para aplicar? E agora, o que você faz? Bom, você precisa conhecer a sua plataforma. Pelo motivo que eu falei anteriormente, cada plataforma possui a sua peculiaridade e você tem que adaptar o seu conteúdo a elas. Não adianta você querer postar um texto muito longo no Twitter, por exemplo, que é exclusivamente de textos curtos. Ou querer postar apenas imagens no Facebook, já que, como eu falei anteriormente, a própria disposição dos elementos das páginas do Facebook dão mais destaque para o texto, que vem primeiro e é o que primeiro chega aos olhos do seu leitor, do que para as imagens. Pode ser que postar apenas imagens funcione. Existem muitas páginas que postam apenas imagens e fazem muito sucesso, mas é o público deles. Se você tem um conteúdo escrito, o Facebook é a plataforma que você deve utilizar mais e não fazer o contrário e querer colocar textos enormes no Instagram, onde o público procura mais imagens. Então entenda as redes sociais que você está utilizando, entenda as limitações de cada uma e use-as ao seu favor. É este o conselho que eu tenho para vocês. Isso vai facilitar muito a vida de vocês na questão de gerir as suas redes sociais. Quando você entende como funcionam as ferramentas, elas ficam muito mais fáceis de utilizar. Então pegue um tempinho e pesquise sobre as redes sociais e conheçam mais sobre elas. Não vou me estender muito nesse assunto, até porque a proposta do mini curso é ser algo mais curto e mais prático, mas só de vocês já irem mexendo, vocês já vão ter uma noção de como funciona as redes sociais que vocês estão utilizando. E o que eu posso adiantar para vocês é que a maioria das redes sociais, em seus algoritmos, favorecem os conteúdos e as páginas mais relevantes. E como eles fazem para identificar as páginas mais relevantes? Simples, pelos engajamentos, que eu falei anteriormente para vocês. Quanto mais engajamento existe numa postagem ou numa página, mais esse algoritmo vai entender que aquele conteúdo é importante e mais ele vai mostrar para as pessoas.
É por isso que é muito importante vocês conhecerem o seu público e vocês se conectarem com eles, seja fazendo um post mais na linguagem do seu público, seja respondendo comentários, seja fazendo com que eles interajam. Eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante nessa aula algumas pequenas dicas de como fazer as pessoas interagirem mais com seus posts através da sua legenda. Bom, padronize, mas nem tanto. É muito bonito você ter aquele perfil que tem todas as cores e todos os posts, eles são iguais e fica aquele padrão muito bonito, realmente. É algo bonito e é muito mais fácil de se fazer. Você pega o template, você usa aquelas cores e só vai mudando os textos, a imagem e etc. Eu sei, é muito fácil, mas também não é a melhor maneira de se fazer. O cérebro humano, ele por si só já é programado, digamos assim, para gostar mais de padrões. Então ele reconhece padrões, ele prefere coisas que estão mais padronizadas, passam um sentido mais de organização para o nosso cérebro. Então é comum que a gente goste mais de posts padronizados. O problema é que, quando os posts são muito iguais, fica muito cansativo e nada se destaca na sua página. Principalmente quando estamos falando do Instagram, que é possível você entrar na página e ver todos os posts dispostos naquela grade. Quando tudo fica muito igual, parece muito mais cansativo quando as pessoas estão olhando para a sua página, já que nenhum conteúdo ali faz se destacar. Logo, poucas chances das pessoas acharem muito interessante. Tudo é questão de equilíbrio, então alterne alguns layouts diferentes. Por exemplo, se você utilizou um fundo escuro e uma fonte clara no seu primeiro post, no post seguinte, alterne. Coloque o fundo claro e a fonte escura. Parece bobo, mas já vai dar uma diferença visual quando alguém olhar a sua página. Troque também os elementos de lugares, mude algumas fontes, mas também não precisa misturar tanto. Mais na frente, quando estivermos falando dos princípios e dos elementos do design, vai ficar muito mais fácil observar como coisas pequenas podem modificarem muito o seu layout. Então, tenha equilíbrio nos seus posts para que eles não fiquem cansativos. Também não precisa deixar tudo muito colorido com várias cores diferentes. É bom que você tenha um padrão. Utilize pelo menos as mesmas cores ou tenha uma consistência de fontes. Assim ainda vai dar aquele toque de padrão que o cérebro humano adora, mas também não vai ficar nada cansativo. Legendas que chamam para uma ação. Bom, isso é algo que o marketing vem usando há muito tempo e que se chamam de call to action, ou chamada para uma ação. Ela é uma técnica usada muito para vender, principalmente, em que você deixa o texto mais atrativo para deixar o seu leitor curioso ou atraído pelo produto e serviço que você está tentando vender. Mas como que se faz isso? Bom, você precisa despertar a atenção do seu público. Então, colocar palavras em destaque, colocar palavras com fonte maior para aquilo que você quer chamar mais atenção. Isso, quando falamos das imagens. No caso de legendas ou texto escrito, faça pergunta. Isso vai fazer com que as pessoas queiram interagir. Mas não perguntas genéricas, façam perguntas que tenham a ver com aquilo que está escrito no seu post. Responda seus seguidores quando eles comentarem. Responder parece uma coisa muito simples, mas faz toda a diferença quando se trata de design para as redes sociais. Como eu expliquei no vídeo passado, as marcas que estão interagindo mais com o seu público são justamente aquelas que estão em mais destaque nas redes sociais. Isso porque deixa o público mais perto delas e faz com que eles prestem mais atenção, já que a marca também está prestando atenção neles. Afinal, em redes sociais, todo mundo gosta de ser visto e de ser acolhido. Então use isso ao seu favor. Mantenha suas postagens curtas. Nas redes sociais, em geral, as pessoas não estão dispostas a ler muito. Isso é fato. Então mantenha seu conteúdo o mais sucinto possível. Mas se você realmente precisa escrever algo maior, faça isso dividido em pequenos parágrafos. Isso faz com que a leitura se torne muito menos cansativa nos dispositivos eletrônicos e faz com que o seu leitor se disponha mais a ler o texto. Consequentemente, ele vai passar mais tempo interagindo com os seus posts. Não esqueça de fazer uma perguntinha no final para que eles interajam com o seu post e também interajam entre si. Hashtags. Sim, as hashtags elas são muito importantes e elas influenciam sim nos seus posts. Mas não adianta encher de hashtags aleatórias achando que você vai atrair mais pessoas para o seu conteúdo, porque vai funcionar exatamente como um repelente.
Não é nada atrativo um post que tem muitas hashtags e principalmente hashtags que você olha e vê de cara que não tem nada a ver com o conteúdo, que está ali apenas para tentar atrair a atenção das pessoas. A forma mais efetiva de usar as hashtags é justamente a função para que elas foram criadas, que é nada mais que palavras-chave para ajudar os usuários a encontrar conteúdos que eles procuram em uma vastidão de outros conteúdos que estão postados ali naquela rede social. Eu, como estudante de biblioteconomia, sou um pouco suspeita a falar sobre hashtags, porque elas são nada mais nada menos que as palavras-chave que nós usamos na nossa área para identificar e recuperar as informações. Então, use para isso, para identificar as informações do seu conteúdo. É muito bom você olhar em outras páginas como elas estão utilizando as hashtags, e entre nas hashtags e vejam quais são os conteúdos que estão postados ali. Provavelmente você vai ver muitos conteúdos destoando porque estão ali apenas utilizando a hashtag para ganhar mais curtidas. Então, procure hashtags que tenham sim um grande alcance, mas que englobem o seu tema. Que não sejam específicas demais a ponto de ninguém conseguir encontrar a sua hashtag, mas também que não sejam muito gerais, a ponto dela não se perder numa vastidão de conteúdos. Por exemplo, se eu fosse fazer uma hashtag para esse slide, não adiantaria nada eu colocar uma hashtag apenas design, porque vão existir milhares de outras publicações com a mesma hashtag design e não vai estar falando muito sobre o que eu estou querendo dizer com este slide. Então, a maneira mais efetiva seria colocar design de redes sociais. É específico, mas não específico a ponto de ninguém encontrar essa hashtag, já que se você olhar nas páginas das redes sociais, vão encontrar muito conteúdo sobre design para redes sociais. Inclusive, recomendo que vocês deem uma olhada em outras páginas que são voltadas para esse tipo de conteúdo e também para o meu Instagram, onde eu estou sempre postando algumas dicas de design. Então lembre-se, as hashtags elas são suas aliadas se você deixar que elas sejam. Elas também podem te derrubar se você não tomar cuidado com elas. Então, procure colocar hashtags condizentes com o assunto que você quer tratar. Não se preocupe, com um bom conteúdo, com um conteúdo visualmente bonito e com legendas atrativas, o seu público vai chegar ao seu conteúdo de um jeito ou de outro. Porque quando as pessoas gostam de algumas páginas na internet, elas compartilham com outras pessoas. É assim que funcionam as redes de relacionamentos dentro da internet. Então tudo que você precisa se preocupar nesse momento é em fazer o seu conteúdo ser atrativo e ser bom. E o que é um conteúdo bom? É um conteúdo em que você tem propósito, como eu já expliquei antes. É um conteúdo que você sabe para quem você está falando e como você deve dizer, utilizando, como já falei também anteriormente, a linguagem do seu público. Então procurem referências de outras páginas parecidas com a sua, mas tomem cuidado, não adianta ficar por aí copiando todas as hashtags, copiando os designs. Usem realmente como uma referência para ter base para você construir o seu, para você ter sua própria identidade. Depois eu vou falar para vocês, quando estivermos montando efetivamente os designs na prática lá no Canva, como que vocês vão aplicar, né, toda essa teoria e como que vocês vão deixar o seu conteúdo mais atraente, mas sem perder a qualidade. Que eu tenho certeza que se vocês estão aqui é porque vocês já têm algum conteúdo em mente e vocês só procuram um direcionamento para fazer com que eles cheguem ao público de vocês. Bom, por essa aula é só. Na próxima aula vamos falar um pouco sobre os elementos e princípios do design e assim vocês vão entender como pequenas coisas fazem muita diferença na hora de montar um post. Então é isso, vejo vocês na próxima aula.